Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Uma boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas você que está aqui ao vivo, então seja muito bem-vindo a essa live onde eu e Renata Tricarico, vamos falar sobre o nosso cérebro, na verdade, o cérebro da mulher durante o período da gestação. O que acontece durante essa fase, que é uma fase muito especial, sobre medos, vômitos, enjoo, desejos, a dor do parto. Então, como o nosso cérebro reage a essa situação, a esse momento que é muito especial, e como você pode transformar esse momento em algo ainda mais especial. Você que está no Instagram, que está ainda no Instagram, a gente deixou aqui o Instagram ligado. Você vai lá no meu canal no YouTube, Dr. Benê Amorim. Lá está rolando ao vivo essa live, e onde você vai participar no chat, mandando sua pergunta, dúvida, ou seja, usando o nosso conhecimento meu e da Renata Tricarico aqui, que eu já vou colocar aqui ao vivo para integrar aqui essa mesa de discussões e apresentar esse tema, que é algo que nos apaixona, ajudar pessoas a enfrentarem seus medos, suas limitações, através do recurso que está aqui, a nossa mente, o cérebro, e através da hipnose. Então, Renata, vou te puxar aqui para dentro. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo em ordem, beleza? Seja muito bem-vindo aqui a mais um Obrigada. vídeo sobre o nosso cérebro durante essa fase da gestação. A Renata Tricarico, ela é hipnoterapeuta e ela trabalha dentro da área da hipnoterapia com mulheres durante a gestação, ajudando essas mulheres a passar por essa fase e tornar ainda mais especial esse momento, né? Isso Então, mesmo. diga aí. Isso mesmo. Eu sou hipnoterapeuta, além de ser formada em ciências biológicas, né? Então, desde a faculdade, eu já me interessava muito pela parte de embriologia, todo esse estudo da evolução humana, né? A parte ali de como que funciona a parte neurológica do nosso cérebro, tudo isso já era algo que me encantava muito. E eu nunca imaginei, né, que um dia eu ia virar terapeuta e muito menos trabalhar com gestantes, que é algo que eu amo. E realmente eu fui me despertar para essa área quando eu tive os meus dois partos, né, normais, tive os meus partos com hipnose, através do Bruno, que já era hipnoterapeuta, que já trabalhava com isso há algum tempo dentro da clínica. E quando eu passei pela experiência que de fato me caiu a ficha, né? Então eu falo que ali foi o momento que eu fui mordida pelo bichinho da hipnose de verdade, né? Porque quando eu senti os efeitos dessa hipnose para me trazer tranquilidade, me trazer ali, mudar a minha percepção em relação ao momento do parto, fazendo com que diminuísse a dor das contrações, aí eu percebi que a coisa era séria mesmo e que isso tinha que ser espalhado, porque todas as mulheres que um dia tivessem um parto tinham que conhecer, pelo menos conhecer essa ferramenta. E aí, depois de conhecer, elas decidem se querem ou não usar, mas pelo menos conhecer. Então, esse foi o meu papel, né, como terapeuta, e está sendo até hoje, que é o de difundir essa ferramenta como uma forma não farmacológica de alívio à dor, primeiramente. Né? É claro que esse é o carro-chefe, é o que chama mais atenção das gestantes, mas, além disso, a gente tem toda uma outra bagagem aqui de benefícios que esse trabalho traz para os gestantes, que é o que a gente vai comentar hoje aqui, né? De todos esses benefícios que esse trabalho ele traz para as mulheres que estão tentando engravidar, para as gestantes e também para os puérperas, né? Então, não se limita ali só à gestação. Pois é. Então, existem várias formas de você encarar esse período. E muitas vezes a gestação ela é uma fase da mulher e que cada gestação, uma é diferente da outra. Muitas vezes, quando você conversa com mulheres que tiveram dois ou mais filhos, elas comentam que cada uma das gestações elas foram diferentes, com seus desafios de forma particular, né? E muitas vezes a gente não adianta ter uma referência, né? Não existe um padrão, né? Uma coisa que nós podemos fazer é entender como que nosso cérebro funciona, a nossa mente funciona, para que dessa forma você consiga ter a melhor adaptação para cada uma dessas gestações, se for o caso, né? Para o desfecho final, que é o parto, né? Exatamente. E munir essas mulheres de informações, né? O que eu acho que é mais importante de tudo é isso.
porque eu vejo muitas mulheres sem formação realmente. E aí elas acabam ficando muito à mercê dos outros profissionais. Né? Justamente por não ter conhecimento, elas acabam ficando mais na mão dos profissionais, depositando mais responsabilidade em cima deles, coisa que elas poderiam assumir e elas poderiam resolver. Né? Então, eu acho que pelo menos ter acesso à informação é fundamental, a mulher buscar isso de alguma forma, né? Se informar de como que ela deve fazer para que a gestação dela flua da melhor maneira possível, para que o que ela faça não impacte no bebê, né, negativamente falando, mas impacte positivamente, e tudo isso. Então, eu acho que o principal é a mulher realmente se informar, né, Benê? À medida que você tem um autoconhecimento, que você conhece seu corpo, com as mudanças que acontecem durante a gestação, né, isso já facilita bastante, né, o encarar dessa fase, né? E uma coisa que eu estava conversando com a equipe nossa que esteve lá no meio da Amazônia, agora esses últimos dias, uma coisa triste que a gente observa é que muitas grávidas, muitas gestantes, não têm acesso a um pré-natal. Acabam tendo todo o período da gestação sem um acesso. Elas acabam encarando aquilo assim na raça, né? Baseado no que a sua mãe, o irmão, o que outras pessoas relatam, né? E ainda existem essas situações. E esse conhecimento de como o nosso cérebro funciona e, às vezes, auxiliando, passando, instruindo, né, dando recursos para que, ao entender esse funcionamento, a pessoa ela consiga também ser capaz de modular e controlar, muitas vezes, alguns sintomas, sensações, medos, apenas com o poder da sua mente, isso já pode facilitar bastante, onde também áreas onde não tem recurso. Né? Mas é ainda assim que torna um desafio grande para boa parte ainda do nosso Brasil. Né? Com certeza. Até a parte que tem recurso do nosso Brasil está ainda engatinhando em relação a isso, né? Em relação ao conhecimento dessa máquina cérebro. Imagine essas áreas, então, aí mais, vamos dizer assim, que tem menos acesso à informação, né? Então, no Brasil, assim, o que eu vejo é que é uma matéria que deveria ser curricular das escolas, né? Deveria estar lá na grade. E o mais interessante, doutor, é que eu descobri recentemente Sim. que existe, né, no Ministério da Educação, algo dizendo dentro da lei que o autoconhecimento, o estudo do autoconhecimento deveria ser uma matéria que realmente é curricular, deveria ser curricular, mas infelizmente as escolas não utilizam, não assim fazem, e também não tem um órgão regulador para que exija que seja feito, que seja colocado essa matéria ali, né? Porque o essencial seria que as crianças tivessem essa matéria. Como é que funciona o cérebro? Né? Como é que da onde vem as emoções? Da onde vem aqueles sentimentos que a criança tem ali de tristeza, de medo? Dar nomes corretos, né, aos bois. Será que ela está sentindo ansiedade ou será que ela está sentindo empolgação? Saber definir uma coisa da outra. Acho que até o Bruno fez uma história muito interessante esses dias sobre isso. Ele pegou um livro da Bia, né? A Bia tem 6 anos, e nesse livro estava falando algo sobre isso, né? Sobre o que você sente em relação ao futuro chama-se ansiedade, né? A pessoa lá escreveu nessa narrativa da historinha. E aí ele colocou, será que é isso mesmo? Será que toda essa expectativa em relação ao futuro tem esse nome de ansiedade? Ou será que não pode ser uma empolgação? Porque quando é algo bom, a gente tem outro nome, né? A gente dá o nome de empolgação, por exemplo. Então, essa mudança de percepção, esse vocabulário correto, dar nome correto àqueles sentimentos, já faz toda a diferença, né? E uma criança de 6 anos conseguiria aprender isso tranquilamente. E muitas vezes nós acabamos colocando um nome que tem um significado negativo em alguma coisa que acontece que é fisiológico, né? Por exemplo, esse negócio da ansiedade. Muitas situações fisiológicas que acontecem no nosso corpo são uma resposta do nosso próprio corpo àquelas mudanças, né? O corpo da mulher durante a gestação está em modificação. Tem uma série de hormônios que estão agindo, mudando a cada dia praticamente, né? Adaptando a mãe para receber aquele bebê, né? Dando nutrientes para o bebê, para crescer, para que ele consiga crescer e preparar para o parto. E muitas vezes,
sensações que nós sentimos, que são fisiológicas, nós acabamos colocando um nome com um significado negativo, né? Por exemplo, Exato. um exemplo disso é a própria dor, né? A dor do parto, onde você muitas vezes ouve falar, a dor do parto é a pior dor que existe, né? Compara-se muitas dores, essa dor é igual à dor do parto. Então, a referência que nós vamos tendo sobre essa dor vai construindo uma imagem para que quando você vai efetivamente chegar na hora que vai ter o parto, você acabe falando, nossa, então chegou a hora de sofrer agora aquele máximo, né? Então, ou seja, você já se prepara negativamente para alguma coisa, né? E que acaba tendo uma Exatamente. experiência pior do que deveria, apenas por você rotular aquilo, apenas por você ter esse rótulo, né? E quando nós passamos isso, por exemplo, para a gestante, ensinamos isso, o que que acontece, o que que é essa dor, ela passa a sentir de uma outra forma aquilo, ou que seja, aquilo que antes conceitualmente significava dor, é uma ameaça real ou potencial para o nosso corpo, não. É o momento onde você vai dar luz a uma nova vida. Só por modificar esse conceito, nós experimentamos essa fase de uma forma muito melhor, né? Então, Exatamente, doutor, é exatamente isso. né? E é Muito justamente, interessante quando você fala isso, né? pois é, muitas vezes para o fato de você colocar isso, ele já pode realmente ter uma mudança grande na resposta daquela mãe. Uma vez eu Isso. estava numa situação, estava fazendo uma gravação e ali no meio da produção tinha uma gestante que estava morrendo de dor de cabeça. E depois que acabou a gravação, eu fui falar com ela, né? E durante a gestação é comum, por conta das alterações hormonais, a mulher ela ter uma piora das dores de cabeça ou não, dependendo da resposta com os hormônios. E conversando ali com ela, né, ela falou, doutor, hipnotiza aqui ela para ver se melhora a dor de cabeça. Eu sentei com ela, apenas fui conversando. Eu fui explicando como que é o conceito da dor. Dor significa, conceitualmente, culturalmente, que algo ruim, ou potencialmente ruim, está acontecendo no seu corpo. Só que na Exato. gestação, não, é outra coisa. É uma vida que está se desenvolvendo, é você se preparando para poder trazer ao mundo seu filho, sua filha, e as dores que durante a gestação a mulher pode sentir é o sinal de que o corpo dela está se adaptando aos hormônios que estão mudando o tempo todo. Só de falar isso, só de passar essa informação, ela já falou para mim, doutor, o senhor já me hipnotizou? Porque a minha dor sumiu, desapareceu, né? Olha só que legal. Pois é. Então, quando você conversa, quando você acolhe a gestante, explica, pede aquele tempo, realmente não é perder um tempo, você investe aquele tempo, dando essa educação interoceptiva para ela, você já pode, por si só, melhorar muitas coisas que poderiam estar acontecendo. Por exemplo, Sim, os enjoos e muito mais, né? sim, com certeza. Essencial essa conversa antes, né? Eu falo que 80% do resultado ele vem antes da hipnose de fato acontecer, né? Vem já dessa conversa, dessa mudança de percepção, dessa quebra de conceitos ali enraizados. Então, uma coisa interessante também que eu pergunto durante as sessões que eu converso com elas, antes mesmo de fazer a hipnose, é sobre como foram os partos delas, quando elas nasceram, né? Foi o parto da mãe dela, quando ela nasceu. E quando a gente escuta isso, a gente consegue ter uma percepção do que ela espera que aconteça, né? Porque é muito forte isso, você entender como foi o seu parto. E, por exemplo, eu contando no meu caso, quando a minha mãe falou que ela teve o meu parto, que foi de uma forma muito difícil, que ela não conseguiu ter dilatação, porque o trabalho de parto demorou muito, foi muito sofrido, o médico que tinha combinado com ela que estaria lá na tal hora não foi, deixou ela na mão, e aí ela medo, triste, com raiva, com todas essas emoções que juntas fizeram com que a ocitocina deixasse de ter aquela atuação ali, as contrações não aconteceram, logo a dilatação também não. E aí ela acabou indo para uma cesárea. Né? Mas precisou eu estar hoje com a idade que eu estou para conseguir enxergar e perceber que foi isso que aconteceu com ela. E aí, entendendo o que aconteceu com ela, eu percebi que a minha situação podia ser diferente, né? Porque a minha situação eu podia mudar o meu trabalho de parto,
se eu fizesse algo diferente ali. Então, é isso que eu tento explicar para as gestantes, né? Que não é porque o parto, o seu nascimento foi assim, ou da sua irmã foi assim, ou da sua tia foi assim, que o seu também vai ser, né? Você tem um corpo diferente, você tem experiências de vidas diferentes, né? Que fazem com que você tenha uma percepção em relação às coisas também, de uma outra forma. Então, a gente começa a desconstruir essas memórias que foram colocadas ali, né? Memórias que foram colocadas porque alguém contou, memórias de, sei lá, filmes que ela assistiu, novelas que ela também foi vendo, da prima, da tia e etc., para ela saber que ela pode construir uma nova história, ela pode ter um novo parto, algo diferente que ninguém nunca teve ali. Né? Exatamente, essas histórias que ela vai ouvindo, os filmes que ela vai assistindo, tudo isso vai construindo um banco de dados no cérebro dela, onde o cérebro ele vai pegar essas referências e baseado nessas referências que vão sendo construídas, o cérebro ele vai colocar reações fisiológicas, respostas emocionais de acordo com aquilo que foi construído, né? Um exemplo disso é quando você é bombardeado por notícia ruim, coisas que você, por exemplo, quando teve um boom de várias coisas que possam acontecer de ruim, você vê notícia ruim, assiste jornal, assiste um monte de coisa, e aí você, de repente, acha que você está doente, você acha que você está sob risco de qualquer coisa, né? Então, você acaba mudando a sua percepção do ambiente, da sua realidade, e também interferindo no seu resultado, né? Mudando tudo isso daí. Nós somos praticamente resultado desses impulsos elétricos, né, doutor? Você já entende dessa parte toda aí, é realmente isso, né? Nós somos, se fosse resumir, praticamente impulsos elétricos e a interpretação desses impulsos elétricos acontecendo aí no nosso cérebro o tempo inteiro, né? Então, não tem como. Essas memórias, elas de alguma forma, elas vão ser referência, vão ser base para aquilo que você acha que vai acontecer, né? Então, a gente precisa trabalhar com isso para construir uma nova oportunidade de acontecer. E só de fazer isso, elas já sentem menos ansiedade, já sentem menos medo, né? Já se tornam mais autoconfiantes. E se tornando mais autoconfiantes, elas também vão interpretando diferente aquela fisiologia, conforme você falou, enjoos, dores de cabeça, às vezes compulsão alimentar, porque também é muito comum na gestação, né? A mulher ter uma vontade de comer coisas mais gordurosas ou mais calóricas. Então, tudo isso ela consegue modular se ela trabalhar com essa mente, né? Se ela tiver esse preparo mental adequado. Então, o que a gente tem que focar é nisso, né? A mulher, ela tem que ser protagonista. E isso é o parto humanizado, né? Já entrando aqui para o tema seguinte, que é de parto humanizado, isso é humanizar o parto, porque muita gente associa a palavra humanizado a parto normal, ou parto domiciliar, parto natural. São coisas totalmente diferentes, né? Exatamente. Então, uma coisa que a gente tem que sempre fazer é desmistificar isso, né? O parto humanizado, ele ocorre para todo e qualquer tipo de parto. É claro que nós não podemos, por exemplo, como um médico, né? Nós temos sempre que respeitar a vontade e o desejo do cliente, do paciente, né? E se for vontade do cliente fazer um parto natural, é claro que vai ser feito de forma natural, mas havendo alguma circunstância que coloque em risco a integridade e a saúde da mãe ou do bebê, a gente pode mudar isso no meio do caminho. E não é por isso que ele deixa de ser humanizado. Então, muitas vezes, parto humanizado, a gente acaba entendendo, então, parto natural, feito em casa, então, pronto, né? Acaba vindo com um monte de faixas e críticas. Não, ele ocorre. Ou seja, humanizado é a forma como você vai lidar com uma vida humana, com um ser humano, sabendo dos seus medos, sabendo das suas limitações, respeitando suas crenças, suas ideologias, fazendo com que você torne a melhor experiência possível dentro daquela realidade daquela pessoa, seja qualquer que seja o desfecho final. Né? Exatamente isso. É a assistência, né? Quando a gente fala em humanizar, é humanizar a assistência. Lembrando que são dois seres humanos ali, né? A gente não pode esquecer do ser humano bebê, que também está ali dentro, né? E por isso o parto humanizado, ele é muito isso, volta as atenções, os holofotes
para a mãe e para o bebê, né? Não mais para aquela rotatividade, aquela necessidade de liberar o leito para colocar uma próxima gestante ali, né? Que era até antigamente algo que era o que gerava economia para os hospitais. Eles encontraram nessa rotatividade uma forma de ter mais sucesso financeiro ali. E a gente sabe que hoje até isso foi colocado em xeque, né? Porque um parto humanizado também traz mais economia. Então, só a parte emocional que está envolvida, mas a parte financeira mesmo, né, dentro dos hospitais. Por isso, os profissionais estão cada vez mais humanizando sua assistência. Né? Ele está percebendo isso. Porque uma mãe mais bem preparada, mais bem equilibrada emocionalmente, ela vai ser protagonista do trabalho de parto dela de verdade. Né? Ela vai ter mais autoconfiança no corpo, vai deixar aquilo ali acontecer, fluir, às vezes com um alívio de dor. Né? Então, às vezes, não precisa nem de algum fármaco para reduzir essa dor, economia para o hospital, né? Ou, às vezes, o médico está correndo ali entre um atendimento e outro, ok, a mulher é protagonista, o parto dela está acontecendo, independente do médico já ter chegado ou não, né? Então, assim... Às vezes acontece no caminho do hospital. Não é verdade? Às vezes está só a enfermeira obstétrica ali e o parto já aconteceu e ótimo, tá tudo bem, né? Sim, a questão é de impactar o mínimo possível também nesse nascimento do bebê, porque todo parto ele é um trauma. E trauma não tem um significado negativo, né? A gente é que dá esse impacto negativo com a palavra trauma. Mas trauma no sentido de que é uma transição, né? Uma fase intrauterina para uma fase extrauterina. E como todo trauma, né, tem essa passagem. E essa passagem ela pode ser suavizada, né? Ela pode ser o mínimo negativamente impactante para o bebê. Como eu falei ontem, né? O bebê está ali quentinho dentro do útero da mulher. Está escurinho, ele só escuta o batimento cardíaco. Aí, de repente, pá, um holofote na cara dele, né? Um holofote no olho. De repente, pá, um barulho de um aspirador, de algum equipamento que está ali muito alto no ouvido dele. Caramba, é igual a gente está dormindo de noite e alguém acende a luz. Não é desagradável? É horrível, você está dormindo e alguém chega com uma buzina no teu ouvido. Ainda bem que a gente não lembra, né, desse momento. Pois é. Mas senão a gente ia xingar quem colocou a gente para fora, mas... então. Mas realmente é um impacto, né? Você ir do quentinho, bonzinho lá pro... né? E aí, quando a gente fala isso, é que a mãe, poxa, realmente. Então, eu estou pensando aqui em fazer uma cesariana agendada, porque bom para mim, é bom para o meu marido. A médica vai estar viajando, então é bom também para a médica, mas e o bebê? Alguém se lembrou dele? Né? Alguém se lembrou que ele vai ter um impacto ali, que ele vai nascer talvez no momento onde ele nem está pronto ainda, né? Totalmente. Então, é por isso que é a importância, né? Mesmo que a mulher escolha a opção de cesariana, né? Que seja uma cesariana humanizada, porque também tem essa opção dela, nesse dia, ela esperar o parto acontecer, se puder, né? Claro que ela vai pesar aí os prós e os contras, mas o ideal é que ela espere o parto começar a acontecer e aí sim ela tem o sinal de que o bebê está pronto, né? E aí ela pode ter essa cesárea humanizada da mesma forma. Corte tardio do cordão umbilical, essa luz amenizada, o som, a música que ela pode pedir para colocar, a temperatura do ar que pode estar mais baixa para não causar algo negativo no bebê também, que estava ali quentinho. Ficar direto no colo da mulher, né? Ter contato pele a pele com ela. Exatamente, uma coisa que é fisiológico é isso, quando a mãe, quando o bebê nasce, né, esse primeiro contato, logo da saída do bebê, né, da pele do bebê com a pele da mãe, o bebê no peito da mãe para puxar o leite. Então, tudo isso vai ajudar em várias outras situações, por exemplo, na expulsão da placenta, no controle de sangramento, de hemorragias, né? Alterações que vão fazer com que o leite ele saia, né? Então, é uma sequência tão orquestrada, tão bonita, tão, né, que é perfeita, e que, quando respeitado tudo isso,
a chance de ter uma boa evolução é boa, é fantástica, né? Exatamente, E, exatamente. Os e é isso. benefícios são inúmeros, né? Sim, A mãe sim. ela consegue ter o retorno mais rápido do útero, por quê? Porque ela deixou a ocitocina trabalhar. A ocitocina, estando atuante no corpo da mãe até após o nascimento do bebê, vai diminuir a chance dessa mulher ter hemorragias. Olha o quanto que isso é bom para ela, é bom para o hospital, né? Que não vai ter necessidade de internação dessa mulher. E o bebê? O bebê também, ele não precisa, de repente, ter alguma internação, porque ele vai ter o contato ali com a mãe, o contato pele a pele, bactérias positivas, melhorando o sistema imunológico dele, sistema respiratório, né? Uma série de coisas positivas também com o corte tardio do cordão umbilical, para prevenir doenças desse bebê. Então, assim, não tem como dizer que não é bom, né? Tudo isso. Pois É é. simplesmente o ideal. Queria aproveitar aqui, né, para aqueles que estão assistindo, né, que não conhecem, ainda não conheciam a Renata, né, tanto eu como a Renata somos hipnoterapeutas. E a Renata ela tem um trabalho dentro da hipnoterapia direcionado especificamente para gestante, né? E Renata fala um pouquinho sobre como que a hipnose ela pode ajudar na maternidade, em todos os momentos, em que ela pode facilitar, acrescentar, né, esse processo Sim. para aqueles que não conhecem, né? A hipnose, ela é muito utilizada desde antes da mulher engravidar. Então, mulheres que estão tentando engravidar, elas já fizeram os exames, né? Elas já verificaram que está tudo ok com ela, está tudo ok com o parceiro, né? Os dois são férteis, são saudáveis, mas alguma coisa está fazendo com que ela demore demais a conseguir isso, a realizar esse sonho. E o que pode ser? Pode ser a parte emocional envolvida nesse processo, porque uma mulher com ansiedade, ela tem uma mudança no pH vaginal, né, tornando esse pH às vezes mais ácido, que vai fazer com que morram os espermatozoides ali. Essa mulher com ansiedade também, ela pode ter o seu ciclo hormonal mais variado, o que vai também dificultar para que ela faça uma tabelinha, para ela consiga identificar o dia fértil, o período fértil. Ela tem contrações involuntárias, que pode expelir o óvulo quando ele já está querendo se fecundar ali. Então, uma série de questões que, por si só, a ansiedade vai alterar a fisiologia da mulher e vai dificultar essa gravidez, né? Então, através da hipnose, você consegue também modular essa ansiedade, diminuir essa ansiedade e deixar a mulher mais saudável como um todo para poder engravidar. Fora que, melhorando a ansiedade, melhora o sono. A mulher que quer engravidar, ela precisa dormir bem, né? Melhorando também a alimentação. Então, ela tem mais equilíbrio ao se alimentar, vai procurar alimentos mais saudáveis. Então, uma série de coisas que vai ajudar também essa mulher a ter mais facilidade. Aí, conseguiu engravidar. Onde a hipnose vai ajudar? Nos primeiros meses de gestação. A gente tem que entender se é uma gravidez que foi planejada ou não, né? Porque aí também depende. De repente, foi uma gravidez não planejada, uma gravidez não desejada, e aí a gente precisa trabalhar isso, né? Essa aceitação da mulher, essa aceitação, essa percepção desse novo momento, dessa nova fase da vida dela, que vai ter uma transformação de vida ali, né? E a gente consegue também utilizar a hipnose para trabalhar essa parte. E os enjoos, a mesma coisa, né? Muito do enjoo da mulher no início da gestação, ele tem como grande causa as emoções, né? Então, o estado emocional dela ali pode estar alterando e fazendo com que ela tenha esses enjoos excessivos, que é a hiperemese. E a gente também consegue controlar isso tudo com a hipnose. Aí, vamos lá para os exames morfológicos. A gravidez está andando aqui, né? Chega a hora dos exames morfológicos, aqueles medos em relação à saúde do bebê. Será que é um bebê saudável? Será que vai ter alguma coisa, alguma alteração aqui? A gente consegue trabalhar com a mente dela para tirar esses medos também, tá? Deixar ela ali mais tranquila e até para aceitar o resultado que vier. Porque a gente está trabalhando com um cenário positivo, mas a gente não pode deixar de falar de um cenário que pode dar negativo, né? De repente, esse bebê pode ter alguma alteração, algum problema. Como é que a gente vai trabalhar a mentalidade dessa mãe para aceitar essa realidade? Então, também dá para utilizar a hipnose aí. E aí, a gente vai caminhando ali até realmente o momento do parto, trabalhando as ansiedades em relação ao parto,
em relação à sua maternidade em si e diminuir a sensação dolorosa na hora do parto, né? Que é o que as mulheres mais procuram aqui. Como reduzir essa dor do parto? Será que isso existe ou isso é um milagre e essas pessoas estão falando coisas que não existem, né? Então, isso Pois gera é. muita Será dúvida. que é possível, né? Aquela dor que a gente conhece que é uma das piores dores que o pessoal fala, de repente está reduzido a praticamente nada ou nada, né? Pois é. E tem como sim, a gente reduz a carga emocional envolvida na dor, né? A gente deixa ali só aquela questão do estímulo, porque ela precisa sentir algo durante a contração, ela precisa sentir que alguma coisa está acontecendo, justamente para ela fazer a respiração correta nessa hora da contração e fazer a força adequada se ela estiver no expulsivo. E só. Ela não precisa sentir nada além disso. Nada além de uma fisgada, nada além de um leve aperto, né? Ou até uma coliquinha, mas uma coliquinha suave. Então, a gente consegue trabalhar isso sim. Muitas vezes o que a gente faz é mudar a percepção da dor que ela sente. Porque às vezes a pessoa pode ficar em dúvida, mas vai tirar a dor, então ela não vai ajudar no parto, né? Então, como que ela vai facilitar a expulsão do bebê? O que acontece é que, se fosse pensar assim, não se faria peridural, né, na gestante. Então, na Sim, peridural que é feita, ela também é para poder tirar aquele desconforto da dor. Mas o que acontece é que durante o processo, a hipnose ela pode fazer com que ela substitua aquela sensação de dor por uma sensação de pressão. E ela, entendendo o que está acontecendo, aquela pressão, ela saiba que é o momento certo dela fazer força. E dessa exatamente. forma ajudar na expulsão do bebê, né? Exatamente isso. Então, a Laila está falando aqui, né? Dor do parto reduzida a nada seria incrível. E a gente tem relatos, né? Tem relatos inúmeros de mulheres que fizeram trabalho de hipnose e chegaram a não sentir realmente dor alguma, tá? Isso é muito variável, né? É de É. mulher para mulher. Porque tem mulheres que, por si só, sem hipnose nem nada, elas têm uma sensibilidade à dor maior, né? Então elas conseguem não sentir tanta dor. E isso é fisiológico, né? Então você vai potencializar isso nela e ela pode chegar a não sentir dor nenhuma, né? Se você já utiliza a hipnose mais essa habilidade que ela tem ali, essa sensibilidade maior ou menor, no caso a dor, aí você consegue esse resultado. É o mais comum? Não. O mais comum é que a mulher sinta alguma coisa. Mas esse alguma coisa está muito longe de ser 10 de dor, né? Um nível 10 de dor. Então, Sim. às vezes fica ali no nível 5, 4, uma dor suportável. E aí, isso a gente falando do parto natural, né? Mas mesmo no parto por via cesárea, então ele também, a hipnose ela ajuda no controle da dor do pós-operatório. Todos que tiveram parto cesárea e numa outra gestação teve natural, sabem que a dor do pós-operatório ela é maior do que quando você tem um parto natural. Então, ela facilita para que você consiga ter uma melhor recuperação no pós-operatório, no pós-cesárea. Então, esses dois grupos, eles vão se beneficiar com certeza, né? Exatamente. E até tem uma outra dor que a gente não costuma falar, mas é a dor que mais dura, porque afinal de contas o parto ele dura algumas horas e acaba. E a Sim, dor da amamentação, né? A mulher pois que é. ela vai amamentar pela primeira vez, dói e dói pra caramba, né? Quem nunca Agora, teve o bico rachado, né? né? Às vezes fica na carne viva ali e mesmo assim você tem que dar o peito pro bebê, né, para nutrir o bebê. Então, assim, também tem como reduzir essa dor, né? Tem como reduzir bastante essa dor utilizando a hipnose da mesma forma. Então, assim, depois que a mulher aprende essa habilidade, ela vai usar isso para tudo. Essa que é a verdade, né, doutor? Ela aprendeu Sim. ali a Uhum. hipnose dela, acabou. Até para fazer tatuagem depois, se ela quiser. Na verdade, é um benefício que vai ser aplicado para diferentes situações. Uma vez que essa mãe ela entende qual que é o caminho, qual que é a habilidade que ela tem, ela pode aplicar essa mesma habilidade para diferentes situações, para melhorar a qualidade do sono, para melhorar às vezes foco, às vezes a disposição. A mãe que tem o seu bebê,
ela tende a ter uma noite de sono muito ruim, é um sono mais leve, então ela acaba tendo um sono picotado durante a noite. Mesmo que o bebê durma a noite toda, o sono da mãe vai ser ruim, porque ela vai sempre estar naquela expectativa de que pode ser chamada a qualquer momento, né, de que vai chorar, né? Ainda que o pai esteja ali do lado, a mãe, ela, às vezes, fala, não vou deixar, não vou ter garantia do pai, não. Né? Eu vou ficar de ouvido aqui ligado. E muitas vezes o momento que a mãe ela tem para poder descansar, para relaxar, ela pode usar o recurso da habilidade da hipnose para que ela tenha um descanso mais proveitoso possível, né? Então, Exato. isso acaba realmente sendo uma habilidade que ela pode usar para várias outras situações na vida. Exato. Eu utilizei muito desse recurso que você falou agora, principalmente depois da minha segunda. O hipnoterapeuta que fez comigo, não sei se vocês conhecem o Fábio William, ele é de Brasília e ele fez justamente isso. Ele colocou uma sugestão ali que cada hora que eu dormisse iria equivaler a 3 horas de sono. Então, a cada hora, 3 horas. Então, isso, 2 horas ali que eu dormisse, eu já tinha 6 horas de sono garantida, né? Porque ele trabalhou para que esse sono ele fosse o mais profundo possível nessas poucas horas que eu tinha ali para dormir. E foi sensacional. Muito bom Sim, e mesmo. uma outra dúvida que é comum também as pessoas terem, fala assim, então no momento lá do parto eu preciso do hipnoterapeuta lá do meu lado para poder me deixar tranquilo para esse momento? E aí? Não, né? Claro que Pois é. não. Até porque já tem médico e já tem, quem mais? Enfermeira, já tem, às vezes, o pessoal da filmagem que contrata ali para esse momento, a sogra. Não queremos mais gente, né? Queremos que seja um ambiente o mais privativo possível, O bebê já vai se né, para essa estressar de estar saindo do quentinho, ainda chega um monte de uma muvuca de pessoal lá dentro. a multidão ali esperando, né, doutor? Não Uhum. dá. Então a gente consegue fazer esse trabalho antes. O ideal é que se faça antes e até mesmo de forma online, né? Então dá para fazer esse trabalho online perfeitamente. A maioria das minhas gestantes eu atendo online para garantir o conforto mesmo do lar, da segurança, não precisar pegar trânsito, etc. E funciona Sim. perfeitamente. Então você faz esse preparo mental previamente, até antes das 38 semanas de preferência, porque já aconteceu, doutor, de eu deixar a última sessão para as 38 semanas e o bebê resolver antecipar, entendeu? Ah, Agora pois eu já sim. tô macaca velha. Eu já Uhum. passo a última ali com os 37 para garantir qualquer coisa, caso Deixa a esse mãe bebê na mão lá. exatamente. Uhum. Pois é. Mas antes, ainda melhor do que isso, né? Para aqueles que estão assistindo aí, eu e Renata Tricarico, nós desenvolvemos um curso, né? Para que Isso aí. você aprenda essa habilidade, né? Aí no conforto do seu tempo, do seu lar aí, no seu momento, no seu passo, né? Isso Pois é. aí. Quer comentar Isso aí um aí, esse pouco? curso é um curso online, então as aulas são gravadas, a pessoa pode assistir, a gestante pode assistir no momento dela, né, que ela tiver tempo para assistir. E ali a gente tem falando desde como controlar a ansiedade na gravidez, né, os primeiros módulos, até falando sobre a questão do parto e ensinando ela a fazer a auto-hipnose dela. Então, o Bruno Tricari que está conosco nesse curso, ensinando a auto-hipnose. E a gente entrega ali vários áudios de hipnose guiada para cada fase da gestação, né? Desde para controle de enjoos, melhora do sono, compulsão alimentar, ansiedade, parto, vários áudios que ela vai receber ali ao adquirir esse curso também para poder utilizar. Fora as aulas que a gente tem com outros profissionais, né? Então a gente tem personal trainer dando dicas de exercícios ideais para gestação e que inclusive são indicados para a mulher que deseja às vezes o parto normal. Temos dicas de nutricionista falando sobre alimentação, o que é mito e o que não é, o que a mulher pode ou realmente não pode comer. Temos fisioterapeuta pélvica, tá? Falando ali também da importância da musculatura pélvica, do trabalho da musculatura pélvica. Dicas de enxoval. Então, assim, tá um curso muito completo. Eu não conheço no mercado um curso tão completo como esse, que você encontra em um curso só tudo que você precisa saber para ter uma gestação realmente tranquila.
E um Pois parto, é. né? Tranquilo Então, também. assim, foi o curso que foi montado assim com carinho em vários pontos, para não apenas ensinar você a habilidade da hipnose, para que você saiba como fazer a hipnose e se preparar durante esse período da gestação, mas com alguns outros bônus adicionais para tornar ainda melhor essa experiência, né? Depois eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, o vídeo vai ficar aqui no canal, né? E na descrição você vai ter acesso com o link onde você pode saber mais sobre esse curso É e como, mesmo. né, E se você como quer já anotar por melhorar esse aí, é bem fácil. O site é www.hipnoparto.com.br. O P, ele é mudo, né? Hipnoparto, tudo junto, .com.br. Esse é o site onde está lá explicando, falando direitinho sobre o nosso curso. E aí, se você conhece alguma gestante, se você está gestante ou pretendendo engravidar, esse curso é para você, tá? Profissionais aqui do mercado que são os melhores, aí falando sobre hipnose, gestação, parto. Então, indico Pois é, já muito. coloquei aqui, ó. Tá aí, ó, Ah, legal. Isso para aí, você muito entrar bom. lá. E é bom falar também que a gente tem um acompanhamento pós, né? Então as pessoas vão ter ali um grupo onde a gente vai poder conversar, poder falar, trocar ideia junto. E isso é para trazer mesmo essa conexão conosco aqui, né? De tirar dúvidas e etc. Realmente um acompanhamento próximo, porque essa rede de apoio a gente sabe que é essencial, né? Não só na gravidez, mas no pós também, tá? E Pois é. então, Então, eu e isso aí. Renata Tricarico aguardamos vocês, né, para fazer parte desse time, melhorando, sentindo, fazendo, transformando, né, essa sua experiência. Legal. E aproveitar e falar que a gente tem um outro curso profissional também, que quem quiser depois manda para nós as dúvidas. Esse curso é voltado para o profissional que quer trabalhar com gestante, quer utilizar a hipnose com suas gestantes. Tá bom? Pois sim. Então, algum aditivo, algum comentário, algum convite ou algo O foi, acho que, convite é para continuar nos acompanhando essa semana. A pois gente é. vai continuar nossa jornada de lives. A gente vai ter uma live quinta-feira com a doutora Patrícia, obstetra. Inclusive, esquecemos de falar que ela também está contribuindo conosco no curso. Ela tem uma aula E lá falando da sim, fisiologia do corpo da mulher, na hora do parto, trabalho de parto, o que é um trabalho de parto humanizado, o que a mulher precisa para montar um plano de parto, né? Colocando os seus direitos nesse plano de parto e levando isso para o médico que está ali acompanhando ela, né? Durante a assistência ali do pré-natal. Então, e se doutora você, Patrícia pois Dissima é. estará conosco quinta-feira. Então tem um monte de profissional aí que agregou ao time para poder contribuir, né? Tornando ele ainda Isso mais aí. encorpado, né? E se Só você quiser profissional também bom. acompanhar a Renata Tricarico no Instagram, qual que é o seu Instagram, Rê? O meu é re.tricárico. Re.tricárico. Vou colocar aqui então, já que eu coloquei também, vou colocar aqui do Rê.tricarico. Isso. Pronto. Tá aqui, ó. Quem quiser segui-la lá no Instagram. Isso aí. Lá no destaque tem vários depoimentos de gestantes que já utilizaram a técnica, tá? Lá nos destaques do meu Instagram, quem quiser ver, os depoimentos estão lá. Também estão no site, né? A gente tem alguns depoimentos ali para vocês verem como é que funciona isso na prática, né? Pois é. Uhum. Legal, Então então. é isso, Muito, gente. muito, Muito muito bom. obrigada, doutor, pelo convite, por estar aqui Sim, hoje sim. comigo, batendo esse papo super Eu que gostoso. agradeço, né? E beijão e nos vemos em Beijo breve, a tá todos. certo? Então, se você também quiser acompanhar mais e mais vídeos, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e também nos acompanhe. Acompanha lá a Retricárico, que ela tem vários vídeos, depoimentos, né, mostrando realmente, de fato, né, o que é o benefício, né, da hipnose nesse momento. Isso aí, isso aí. Né? Se você gostou, compartilhe também com quem você Exato. acha que gostaria de saber dessas informações de qualidade que a gente trouxe aqui hoje. Pois é, se você conhece alguma gestante que vá se beneficiar dessa técnica, então dispara esse vídeo, compartilha esse vídeo com essa gestante, deixa o seu like aqui, porque o YouTube ele vai entender que isso é relevante, é um conteúdo relevante, né? Então, isso vai ser disparado para mais e mais pessoas.
nos vemos em breve em mais um vídeo, mais uma live. Tchau, Rê. Beijão. Tchau, tchau, doutor. Tudo de bom. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.